Bem-vindo a mais essa reflexão. Somos cegos ou enxergamos? Enxergamos ou somos cegos? Qual a nossa realidade? São pontos para refletirmos e pensarmos, pois se achamos que vemos, certamente, ou seja, provavelmente, estamos cegos na nossa religiosidade. Ou se reconhecemos de fato a nossa cegueira e buscamos de fato a Deus para conhecer e compreender a sua vontade. Temos a situação do cego de nascença, que teve a sua vista restaurada, e Jesus conversando com ele diz lá em João 9, 39 a 41. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: Se vocês fossem cegos não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Então, do que ele está falando? Quando nós achamos que enxergamos, que entendemos as coisas, certamente somos indesculpáveis, porque não ouviremos o que precisamos ouvir, não julgaremos segundo o que precisamos julgar e não analisaremos à luz das Escrituras, pois achamos que somos suficientemente, vamos dizer assim, pessoas com entendimento claro do que precisa ser feito quanto à realidade espiritual. Mas será que enxergamos? Essa é a questão. A verdadeira pessoa que tem, vamos dizer assim, a sua vista restaurada, que compreende a vontade de Deus, primeiro age na humildade, segundo reconhece que precisa buscar a Deus, outra sempre está buscando o conhecimento e a compreensão da vontade de Deus. Nós normalmente não fazemos assim. Quando nós somos arrogantes, nós rejeitamos tudo que é novo, tudo que nos é falado, tudo que nos é passado, porque achamos que está errado. A realidade, por exemplo, quando a gente analisa e vê, é essa história mesmo. Jesus cura o cego num sábado, ou seja, faz uma paz. O que os religiosos fazem? O criticam. Depois, justamente questionam sobre isso. E tem essa situação. Agora, o que a gente precisa entender é o que Jesus veio fazer. Ele veio nos restaurar em termos de comunhão com o Pai. Ele nos veio buscar, nos salvar, nos reconciliar. Mas para isso, para apresentar o Evangelho, para proclamar justamente acerca da libertação, ele ilumina o nosso entendimento, ele nos coloca em liberdade. Essa é a obra de Cristo em nossas vidas, chamando para uma realidade espiritual diferente do que conhecemos ou pensamos. Nós somos chamados para viver o reino de Deus na terra, para andarmos na vontade de Deus, não para sermos religiosos, não para uma prática religiosa, não para viver regras, não para viver justamente segundo o que nós descrevemos, ou pensamos, ou achamos, mas o que as Escrituras falam, afirmam. Não é uma religião, mas viver de uma maneira que traduza a vontade de Deus, que revela as suas virtudes, que manifesta o reino. Quando não enxergamos assim, o que nós focamos é na nossa, vamos dizer assim, nos aspectos religiosos de um culto cheios de rituais e de regras, nós estamos, na realidade, cegos para aquilo que Deus quer nos falar e para aquilo que Ele quer que nós vivamos. A gente precisa aprender sobre isso. Mas para aprender e conhecer, precisamos reconhecer que dependemos de Deus, ou seja, sermos humildes, buscarmos nele o conhecimento que está expresso e revelado nas Escrituras, pedir para ele iluminar o entendimento e nos conduzir nessa jornada de crescimento, amadurecimento e compreensão da vontade de Deus. A gente precisa aprender sobre isso, entender sobre a vontade de Deus e viver na plenitude dessa vontade, glorificando o nome de Deus, vivendo sua vontade, buscando o conhecimento. Assim, certamente, enxergaremos aquilo que Deus quer de nós. Caso contrário, permaneceremos no nosso pecado, na nossa cegueira e achando que estamos vendo.
Nós precisamos crescer e amadurecer nisso, buscar o conhecimento da vontade de Deus, para que a gente viva a plena vontade que Ele nos chama para viver. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.